Boa noite a todos, graça e paz. Vou falar hoje a respeito do seguinte tema: o desafio de Satanás. E o texto é 1º livro de Samuel, capítulo 17, verso 10, que diz o seguinte: Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Então, esta história é muito conhecida, porque é a história da luta entre Davi e Golias. E essas palavras do filisteu, Golias era filisteu, né? Golias era filisteu. Ele era o campeão dos filisteus, o paladino dos filisteus, o representante dos filisteus. E Davi era o representante de Israel. Embora legalmente devesse ser Saul, porque Saul era o rei. Todavia, porém, o Golias certamente também não era o rei dos filisteus, porque, na verdade, os filisteus eram 5 principados, e cada principado tinha um príncipe, então eram 5 príncipes dos filisteus. Israel era Saul, rei, e uma outra pessoa que tinha uma certa legalidade era Eliabe, irmão de Davi, que era o primogênito da família dele. Mas Davi, por ser o único cheio do Espírito Santo, se tornou o representante, o campeão de Israel. E isso é porque hoje não tenho visto muito na literatura essa expressão, mas eu lembro que quando eu era criança, que eu lia muito gibi, havia uma coisa chamada de combate singular. Quando, na conquista do oeste americano, geralmente aquelas tribos indígenas e os americanos tinham os seus heróis, né? Buffalo Bill, Kit Carson, Durango Kid e por aí vai. E aí às vezes a guerra se decidia entre o representante de cada um dos povos, né? O representante da tribo indígena contra o campeão dos americanos. Então, creio que isso é um princípio espiritual, um combate singular, sem que toda nação entre em guerra, mas um representante de cada nação, eles vão se bater, né, por assim dizer, e aí a guerra será decidida pelo combate entre esses 2 homens. E aqui, né, levando em consideração a tipologia, e a Bíblia é um livro complexo, porque é um livro profético, escrito por inspiração divina, e tem muitas coisas misteriosas, né, que eu acho que nenhum ser humano é capaz de descobrir ou entender as coisas que tem na Bíblia em grande profundidade, se não for por revelação do Espírito Santo. Mas eu quero colocar aqui o seguinte, que neste caso aqui, havia na verdade uma guerra espiritual. Davi estava cheio do Espírito, porque capítulo 16 de Samuel diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é chamado também o Espírito de Jesus no Novo Testamento, ele estava em Davi. Embora de maneira invisível, né, ele estava em Davi. E eu creio que Satanás, que também é um espírito, ele estava nesse gigante filisteu. Até porque há uma ligação entre esses gigantes, que a partir lá de Gênesis capítulo 6, onde aparece a palavra Nefilim, e Nefilim, que significa caídos. Creio que os Nefilins eram anjos caídos, porém do relacionamento desses Nefilins com as mulheres humanas, filhas dos homens, nasceram gigantes, que era chamado normalmente no Antigo Testamento de Refaim. E esse Golias era um Refaim,
ou um descendente dos nefilins. Então essa ligação entre os gigantes do Antigo Testamento e os anjos caídos, para mim ela é clara. E aqui o gigante Golias, ele lança esse desafio para as tropas de Israel. Hoje desafio as companhias de Israel dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. E nos 2 versículos anteriores ele diz o seguinte, verso 8: e parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que venha até mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, a vós seremos por servos ou escravos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Isso aqui são princípios espirituais que estão sendo aqui enunciados, né? Então, esse filisteu desafia as fileiras de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Desafio, aqui está. Hoje desafio as fileiras de Israel, as companhias de Israel. E aí eu quero ver aqui, eu acredito que espiritualmente Satanás está falando pela boca de Golias e lançando esse desafio a toda a humanidade, né? Toda a humanidade está aí. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Pode escolher um aí, dentro de toda a humanidade. Né? E vamos decidir essa parada no combate singular. Satanás se gloriando. Satanás é um espírito. E aí, né, sabemos que o Davi derrotou Golias. Não vou entrar aqui nos detalhes, mas Davi derrotou Golias. E quando ele lançou aquela funda, acredito que o braço de Davi estava potencializado pelo Espírito Santo, assim como Sansão também recebia força sobrenatural do Espírito Santo, e o Golias foi morto. Mas Satanás é um espírito, e aí está nesse simbolismo todo aí, uma história real, mas tipificando algo invisível que é a guerra espiritual. E aí Satanás, sabemos que ele derrotou o primeiro homem, né? O primeiro homem é Adão, né? Ele derrotou lá no Jardim do Éden. Podemos até um outro dia examinar como foi que Satanás derrotou Adão, o primeiro homem. E aí ele estava aí se gloriando, Davi, homem. Acredito eu que esse desafio de Golias, porque aqui no texto diz que durante 40 dias Golias lançou esse répito ao rosto da nação de Israel, né? Aqueles guerreiros ali, e eles estavam apavorados, né? Ficavam amedrontados, né? Diz aí, espantaram-se e temeram muito os homens de Israel, né? E diz aí, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, porque temiam grandemente. Ninguém tinha coragem de encarar, né, o gigante filisteu. Aí veio Davi, né, e creio que Davi estava cheio do Espírito Santo, e Davi matou o gigante. E, todavia, na questão espiritual, eu creio que a coisa acontece assim. Durante 40 dias, o gigante desafiou Israel. E eu creio que durante 4.000 anos, 40 dias para 4.000 anos, tem alguma similaridade, né? Durante 4.000 anos, Satanás lançou o desafio para toda a humanidade. 4.000 anos. Então, segundo os cronologistas, o Adão foi criado aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Então, entre Adão e Jesus Cristo, o Messias, medeia cerca de 4.000 anos. E durante esses 4.000 anos, que equivale aos 40 dias que o gigante Golias desafiou Israel, Satanás lançou o desafio à face da humanidade, né? Dá-me um homem para que nós ambos pelejemos. E aí eu quero mostrar aqui a situação da humanidade era da seguinte maneira. O Salmo 53, vou mostrar aqui agora o Salmo 53, como é que estava então a situação da humanidade desde o Adão, né, até Jesus. Salmo 53 diz assim: disse o necio no seu coração, não há Deus.
tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nenhum sequer. Essa mesma expressão aqui está no Salmo 14, também repetida literalmente. E também está repetida em Romanos capítulo 3. Paulo, ao ensinar a respeito da doutrina da salvação, da justificação pela fé, ele vai citar esse texto aqui, né, que toda a humanidade estava corrompida. Não há justo nenhum sequer. E Paulo diz lá em Romanos isso aí. Então, a corrupção, a derrota da humanidade generalizada, né? Aquela questão da depravação total do ser humano. Tá? Esse aqui é o testemunho da Escritura, e Satanás sabia disso. Por isso que ele desafiava, porque ninguém pode enfrentar Satanás se tiver pecado, né? Se não for justo. Essa era a situação da humanidade que a gente vai passar aí por cima, né? E quando chega no Novo Testamento, nós vamos encontrar em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, nós vamos encontrar ali um primeiro embate entre Jesus e Satanás. Logo após Jesus ser batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto e lá ele é tentado por Satanás. No início do Evangelho de Mateus, no início do Evangelho de Lucas. E quando a gente vai observar a tentação de Jesus, é muito semelhante à tentação que Eva sofreu lá no paraíso, capítulo 3 de Gênesis, né? Muito semelhante. Só que lá no Jardim do Éden, o protagonista lá era Eva, não era o homem, era a mulher. Agora aqui, como Jesus não era casado, é o homem mesmo, né? O segundo Adão, o último Adão, é quem enfrenta as tentações de Satanás. E aí sabemos que Jesus saiu vitorioso porque ele não se deixou seduzir pelas insinuações de Satanás, e ali ele saiu vitorioso ali, né? Foi o primeiro embate. Só que eu quero chegar mesmo na questão da morte de Jesus, né? Porque lá no paraíso, Deus havia dito o seguinte para o Adão: Adão, você pode comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então a morte entrou, né? Depois Paulo vai discorrer sobre isso em Romanos, capítulo de 1 até o capítulo 5, né? Que por um homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Só que Jesus, ele não nasceu como todos os demais homens, né? Contaminado pelo pecado, porque o pecado é uma herança. Assim como temos a herança física, biológica, financeira, cultural, nós temos também uma herança espiritual. E aí era necessário que Jesus não nascesse da mesma maneira como nascem todos os homens. Né? A concepção, o milagre no caso do nascimento de Jesus foi o milagre na concepção. Ele foi concebido no ventre de Maria sem interferir ou intervir mão humana, né? Não houve o homem na concepção, mas o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso o ente que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então Jesus foi concebido no ventre de Maria, não por uma semente humana, mas como é que isso aconteceu nós não sabemos, que é um milagre, não sabemos como é que o corpo físico de Jesus foi gerado no ventre de Maria sem uma semente humana, mas divina, isso nós não sabemos, porém o milagre foi isso aí. E aí, por causa disso, ele também não recebeu a herança do pecado. Jesus, ele foi concebido sem pecado. E todos os homens, naturalmente, depois de Adão, que era o filho de Adão, já nasceram contaminados com o vírus do pecado, né? Uma herança espiritual, chama-se corrupção. E aí eu quero mostrar o seguinte. No julgamento de Jesus, diante de Pôncio Pilatos, aí eu quero dizer que o poder reinante na época era o Império Romano. Roma
era o poder legítimo, né? O governo do mundo, o governo secular civil, era o Império Romano. Aí você vê a soberania de Deus na história entra aí. Os tempos modernos parece que esqueceram disso, né? Mas a mão de Deus está aí. Roma era um poder legítimo estabelecido por Deus. E os judeus, a nação de Israel, eles eram vassalos, eles eram subjugados, né? Eles estavam debaixo da autoridade romana. E naturalmente, o julgamento para ser legítimo, ele teria que ser feito no tribunal romano. E aqui, apesar que Jesus comparece diante do Sinédrio, mas os judeus levam Jesus para Pôncio Pilatos, que é o representante de Roma, do imperador romano, governador da Judéia. E naturalmente o governador também, ele tinha a autoridade de juiz, era um magistrado. O juiz, o governante e o magistrado eram a mesma pessoa. Então, quero mostrar o seguinte. Em João, deixa eu ver aqui, João. Eu vou apresentar logo essa questão aqui. Em João 19,5, aí é que tem que ver, porque alguém pode até achar que eu estou forçando o texto, né, forçando a interpretação, mas eu acredito que não é questão de forçar, é uma questão de discernimento espiritual, né? Às vezes uma pergunta que é feita em Gênesis é respondida em Apocalipse, né? Porque para Deus ele vê tudo num panorama só, né? A profecia é atemporal. Então eu quero entender aqui o seguinte, que o desafio que Satanás fez pela boca de Golias, 1 livro de Samuel, 17, verso 10, dá-me um homem para que ambos pelejemos. Foi respondida por Deus em João 19,5, porque em João 19,5 diz assim: saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e roupa de púrpura, e disse-lhes Pilato: eis aqui o homem. Eis aqui o homem. Ou seja, pela boca de Pilatos, Deus estava falando, assim como Satanás falou pela boca de Davi, agora Deus estava falando pela boca do Pilatos, que era o juiz, o magistrado, o governante romano do poder de Roma, estabelecido por Deus. Ele disse: você não pediu um homem, Satanás, para pelejar com eles? Eis aqui o homem. Ele foi apresentado ali, vestido de maneira ridícula, né? De rei, porque ele estava com a coroa de espinhos e roupa de púrpura, supostamente as vestimentas de um rei, né? Uma coroa que não deveria ser de espinhos, nesse caso era de espinhos, uma vestimenta de púrpura, que púrpura era uma das cores do Império Romano, até hoje, né? O vermelho vivo, o vermelho mais escuro. Então, eis aqui o homem, né? Eis aqui o homem, Satanás. Pô, vamos ver assim. Eu quero mostrar o seguinte, aqui. Por 3 vezes seguida, Pôncio Pilatos, ele declara Jesus inocente. Olha só. Uma sentença absolvitória. Absolveu Jesus, né? Ele prolatou uma sentença de absolvição, inocentando Jesus. Então, vamos ver aqui. Em João 18, 38, diz assim: disse-lhe Pilatos, que é a verdade? E dizendo isto, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Olha o que o juiz disse: não acho nele crime algum. Julgamento do juiz. No verso 4, 19:4 agora. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: eis aqui vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Segunda vez, não acho nele crime algum. O juiz falando aí. E no verso 6, vendo-o, pois, os principais sacerdotes e os servos clamaram dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: tomai vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Terceira vez o juiz disse: nenhum crime acho nele. Então, inocentou a Jesus, né? E aí, o tribunal está aí, né?
Agora, eu quero mostrar aqui um versículo onde Jesus reconhece a legitimidade do Império Romano, de Roma, a autoridade que foi recebida do alto, né? João 19:11, respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus estava reconhecendo que Pôncio Pilatos, governador romano, subordinado ao imperador romano, ele tinha a sua autoridade divina, né? Jesus reconheceu que ele tinha autoridade sobre o próprio Jesus, né? Porque até então Jesus não tinha sido ainda, não tinha recebido toda a autoridade nos céus e na terra, o que isso acontece depois da ressurreição. Então ele reconheceu que Pôncio Pilatos tinha autoridade legítima, legal, sobre ele, porque foi dada por Deus. Essa que é a questão, né? É até bom as pessoas terem cuidado, porque hoje eu percebo que algumas pessoas, por não saberem essas leis espirituais, elas começam a dizer que o Estado é uma invenção humana, que o Estado, você pode se rebelar contra ele, né? Diante de tanta impiedade, de tanto abuso do Estado, de tanta criminalidade por parte do Estado, muitas pessoas passaram a desacreditar no Estado como instituição divina. Mas quero dizer que o Estado é uma instituição divina. Ainda que as pessoas que ocupem, né, essa função do Estado sejam injustas, cometam injustiça, até deixem aberto que o Estado deve ser combatido quando se desvia dos propósitos de Deus, né, se torna criminoso, deve ser combatido por meios legítimos, aprovados por Deus, né? Mas ninguém deve se lançar temerariamente contra o Estado, né, sem saber de que maneira, achando que não vai sofrer as consequências, porque vai sofrer as consequências, né? A própria Bíblia ensina isso. Então temos que ter cuidado com essa questão aí. O Estado é uma instituição divina, assim como a igreja é uma instituição divina, e a família também é uma instituição divina. Embora muitas vezes se corrompa tanto a família como a igreja como o Estado. Mas temos que saber como nós encararmos os crimes do Estado. E aqui Jesus está reconhecendo o Império Romano, com todas as suas falhas, como uma legítima autoridade instituída por Deus, apesar das impiedades dos imperadores romanos, né? Agora vamos ver aqui. Davi derrotou Golias e Jesus derrotou Satanás. Eu quero mostrar isso aqui, o seguinte, claro que no caso lá de Davi era um combate físico, né? E aqui, no Novo Testamento, o combate é espiritual. A questão toda, creio que é o seguinte, olha. Um homem que não tivesse pecado não poderia morrer. A morte só tem autoridade sobre quem tem pecado. Quem não tem pecado, a morte não tem autoridade sobre essa pessoa. A alma que pecar, essa morrerá. Então, se a pessoa morreu é porque ela tinha pecado. Jesus só morreu porque, embora ele não tivesse pecado, mas os nossos pecados estavam sobre ele. Isso é um sacrifício vicário. Ele nos substituiu para receber em seu corpo o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53. Mas eu quero mostrar como foi mesmo que Jesus derrotou Satanás aqui. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14, veja só. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Porque na verdade ele não socorre os anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Olha só aí, né? E aí eu quero analisar um pouquinho essa palavrinha aqui, porque às vezes, por mais que eu não queira desmoralizar as traduções, porém temos a responsabilidade de corrigir aquilo que está errado. Essa palavrinha que aparece em Hebreus 2,14 diz assim: visto como os filhos participam da carne e sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse. Aí é que essa questão do aniquilasse. A palavra aniquilasse no original é catargel. E essa palavra catargel não significa, no sentido absoluto, aniquilar, né?
aniquilar-se. Essa palavra catargel é um termo jurídico. E ela tem um sentido de revogar, né? Revogar, tirar a autoridade. Então, Jesus não aniquilou Satanás pela sua morte. Mas Jesus tirou a autoridade, tirou a legitimidade, revogou a autoridade dele. É isso que o termo significa, catargel, né? Porque Satanás continua aí, né? Ele continua aí. Embora seja ilegítimo, ilegal, mas ele é como um bandido contra quem foi emitida uma ordem de prisão, mas ele resiste, ele não se entrega, ele resiste. Por assim dizer, a igreja é como se fosse o oficial de justiça ou a polícia que fosse prender o bandido com o alvará não sei se é alvará de prisão, a ordem de prisão na mão, assinada pelo juiz, mas o bandido não se entrega e resiste. Então a igreja tem que ir para cima e entrar em conflito com esse renegado e capturá-lo, ou subjugá-lo. Esse é o sentido. Então, catargel tem um sentido jurídico. E eu acho que essa tradução aniquilar-se deixa a gente numa situação sem saber entender. Mas revogar, tirar a autoridade, esvaziar da sua autoridade, né? Embora ele permaneça lá, mas permanece sem legitimidade. Embora ele finja que ainda tem. É por aí que ele quer dizer. E aí, parece a situação lá de Israel com o filisteu, porque lá os judeus estavam, durante 40 dias ele desafiou, e eles estavam com medo. Eles ficaram com medo, vão ficar apavorados dentro daquele guerreiro. Mas aqui diz: e livrasse todos que com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, Satanás subjugava toda a humanidade durante esses 4.000 anos, pelo medo da morte, porque todo o mortal, né, a morte intimida, amedronta todo ser humano por causa da sua mortalidade. E Satanás é que tinha o império da morte, ou seja, a morte é um anjo que está debaixo da autoridade de Satanás. Satanás, ele é quem envia a morte para matar quem ele quer. E aí, Israel lá estava desse jeito, com medo do gigante, e aqui toda a humanidade com medo de Satanás, com medo da morte. E Jesus derrotou Satanás, ele derrotou aquele que tinha a autoridade ou o domínio sobre a morte aqui. Pela morte, a morte de Jesus foi... Então, Jesus derrotou Satanás foi quando ele morreu. Não foi lá na tentação, né? Pela morte, ele livrasse. Pela morte, ele revogasse, desautorizasse aquele que tinha o domínio da morte, isto é o diabo. Então, Jesus derrotou o diabo quando ele morreu, porque ele era inocente. O inocente não podia morrer. Satanás cometeu injustiça quando matou Jesus, porque diante de Deus não se sustenta. Então, e por isso que ele ressuscitou 3 dias depois, né? Isso aí é o combate singular. Então, o desafio que Satanás lançou no rosto de toda a humanidade durante 4.000 anos foi respondido por Deus. Deus, eis o homem. Eis aqui o homem. E aí eu quero mostrar o seguinte aqui, que Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. João 14,30, vamos ver com os versículos, vai dizer o seguinte, João 14,30, o próprio Jesus vai dizer o seguinte: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Ou seja, Satanás se aproximava, o príncipe deste mundo. Aí Jesus disse: ele nada tem em mim. Ou seja, ele não tem de que me acusar. Ele não encontra na minha vida nenhuma base para me fazer cair, para me desobedecer a Deus. Então, ele nada tem em mim. Ele não tinha pecado, né? O Satanás explora os desejos que já existem em nós. Ele potencializa esses desejos para nos induzir a pecar. E Jesus disse: em mim não tem nada disso, porque ele não tinha pecado. Um outro texto é João 8,46, onde Jesus, discutindo com os judeus, ele diz assim: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes? Ou seja, ele desafiou os judeus, Jesus agora, né? Aponte algum pecado em mim. Pode apontar. Eles não tinham de que acusar Jesus. Então, para condenar Jesus, eles teriam que inventar alguma calúnia, difamação, injúria, uma mentira, né? Inventar algo para poder condenar Jesus, né? E ainda, na primeira carta de Pedro, 2,22, nós vamos encontrar mais uma
declaração dessa impecabilidade de Jesus. 1 Pedro 2,22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. E vai por aí, né? Deixa eu ver mais. Então, quando nós vemos isso aqui, observe o que Satanás falou pela boca de Golias lá, né? Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Se ele me vencer, nós seremos escravos de vocês. Mas, se eu vencê-lo, vocês serão nossos escravos. Aí o que acontece? Satanás venceu Adão, nós que somos descendentes de Adão, ou éramos, nos tornamos escravos de Satanás. Agora, Jesus veio e derrotou Satanás. Agora, então, quem é de Jesus, né, renunciou ao seu parentesco com Adão e agora, pela aliança, a aliança que tem a aliança de salvação, essa aliança com Jesus, se tornou agora descendente de Jesus, discípulo dele, né, por meio da aliança. Agora Satanás não tem mais autoridade sobre isso. O Satanás não tem autoridade sobre os cristãos, pelo menos não deveria ter, né, porque o princípio espiritual é o nosso representante, o nosso herói, o nosso paladino, ele derrotou Satanás. Assim como Davi derrotou Golias, e os filisteus deveriam ter se tornado escravos dos judeus, como ele tinha dito lá, né? Mas o inimigo não age com honestidade. Mesmo tendo sido derrotado, eles não se entregaram, ainda continuam reagindo. É a mesma coisa dos demônios. Então, por exemplo, essa guerra dos filisteus com Israel acontece no capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. Todavia, quando chega no capítulo 31, né, quando Davi já tinha derrotado o campeão dos filisteus, os filisteus deveriam estar todos submissos aos judeus, quer dizer, subjugados, mas eles não estavam, porque no capítulo 31 do primeiro livro de Samuel, verso 31 diz assim: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. Viu aí? Mesmo os filisteus tendo sido derrotados, eles não cumpriram a palavra de se sujeitarem aos judeus. Da mesma maneira, Satanás desafiou que desse o homem, derrubou o homem, foi Jesus. E aí, mesmo Jesus derrotando Satanás legalmente, isso é o que significa a palavra catargel, né? Pela morte de Jesus, ele tirou a autoridade, revogou a autoridade, a legitimidade de Satanás. Era para os demônios serem nossos escravos, os demônios estarem submetidos aos cristãos. Né? Os cristãos são descendentes de Jesus. Satanás tem autoridade sobre os descendentes de Adão, mas não sobre os descendentes de Jesus. Embora nós sejamos descendentes de Adão fisicamente e biologicamente, mas espiritualmente, depois da aliança, que é no batismo, nós nos tornamos descendentes de Jesus. Aí Satanás não pode ter autoridade sobre os cristãos, né? Mas, na prática mesmo, a gente acaba vendo que tem, né? Pelo menos alguns. E aí, mesmo Davi tendo derrotado o campeão dos filisteus, agora nós chegamos no final do segundo livro de Samuel, capítulo 21, verso 15, diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi e com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que exigia uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Então, e mesmo Jesus tendo derrotado Satanás, e portanto os demônios legalmente se tornaram súditos, escravos dos cristãos. Isso é a questão legal. Mas na prática mesmo, muitas vezes vemos como no caso dos filisteus de Israel, né? Os demônios reagindo e não obedecendo a lei, ele atacando os cristãos e muitas vezes vencendo, né? E aí eles precisam ser subjugados de novo, né? Então devemos sempre pensar nisso aí. A lei está estabelecida, mas Davi derrotou Golias quando ele estava cheio do Espírito Santo. Da mesma maneira, Jesus sempre foi cheio do Espírito Santo. E nós, os cristãos, só poderemos subjugar os demônios, que legalmente já deverão estar debaixo dos nossos pés, se nós também estivermos cheios do Espírito Santo.
temos que manter a nossa legitimidade, né? Mas a lei está estabelecida. O nosso campeão já venceu. Ele derrotou o campeão deles, que foi Satanás. E nós somos participantes dessa vitória, mas não devemos nos iludir, nem ser ufanistas, nem triunfalistas, pensando que isso acontece de qualquer maneira, né? Da mesma maneira como a polícia tem que ir lá com o mandado de prisão na mão e dominar o bandido na marra, na força, na luta, pegar na unha, nós teremos que fazer isso com os demônios, né? Porque os demônios não se entregarão, virão para cima. E a armadura de Deus é o Espírito Santo. Mas que fica aí essa questão aí, para que nós não pensemos que nós estamos ilegais. Não estamos ilegais. O nosso representante, que é Jesus, já derrotou Satanás. Assim como Davi derrotou Golias. E no combate singular foi decidido a nosso favor. Nós temos a legalidade e a legitimidade. Agora nós temos que ter a prática, né? Para que isso se torne realidade. Então, o desafio de Satanás, ele se deu mal, né? Ele não deveria ter desafiado toda a humanidade, porque durante 4.000 anos o desafio dele ecoou e a humanidade amedrontada, mas Deus mandou um homem, né? E Gálatas capítulo 4 diz assim: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de libertar os que estavam debaixo da lei, né? E aí ele disse, né? E para que nós fôssemos adotados como filhos, né? E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Portanto, já não são mais escravos, mas filhos. E se filho, herdeiros de Deus, por Cristo. Essa é a verdade. Então, faça ela se tornar realidade na sua vida, né? Essa é a nossa responsabilidade. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.